Olá, bem-vindo novamente ao estudo da lição 5 da Escola Sabatina do primeiro trimestre de 2020. Nós estamos estudando Daniel capítulo 4, revisando pecado original, orgulho. Onde? No céu. Quem pecou? Satanás. Satanás veio para esse mundo e agora a história de Nabucodonosor vai revelar como aquilo que aconteceu no céu pode também acontecer no coração humano. Deus busca o homem mais poderoso da terra, apresentando-lhe a visão de Daniel capítulo 2, da grande estátua dos diferentes metais. Ele reconhece a existência de Deus, ele diz isso lá no capítulo 2, mas quando alguém reconhece a existência de Deus, isso não é suficiente para que ele seja salvo. No capítulo 3, Deus se manifesta por meio da fornalha ardente, depois que Nabucodonosor intenta a adoração à sua imagem inteira feita de ouro. E quando os jovens hebreus, amigos de Daniel, são salvos, ele não apenas reconhece a existência de Deus, mas também exige respeito a esse Deus. Mas reconhecer que Deus existe e que ele merece respeito também não são suficientes para a nossa salvação. Então Deus precisa dar ainda mais um passo em busca do coração desse homem tão poderoso. Ele dá a visão do capítulo 4, que é a visão da grande árvore, que Daniel lhe diz que é o seu próprio reino. Um alerta para que ele deixasse de ser orgulhoso, para que se lembrasse de Deus, para que cuidasse dos pobres, a fim de que o juízo condicional de Deus não recaísse sobre ele. E, infelizmente, 12 meses depois da visão, Nabucodonosor tem um surto de orgulho novamente e Deus executa o seu juízo, não para destruir Nabucodonosor, mas para restaurá-lo e para ganhar o seu coração. 7 anos de vergonha, 7 anos de distância do trono, 7 anos com os seus assessores vivenciando a nulidade da sequência do seu governo. E que interessante, a promessa é que a árvore caindo manteria a sua cepa, ou seja, parte do toco e as suas raízes. Deus está dizendo para Nabucodonosor que a perda do seu reino não seria definitiva, porém provisória, até que ele reconhecesse quem era Deus e quem era ele, Nabucodonosor. O homem mais poderoso do mundo deveria ser criatura, súdito, e o Deus do céu reconhecido como o mais poderoso de todos. Essa é a relação entre Criador e criatura que nós devemos entender e aplicar na nossa vida. Deus não permitiu que o trono de Nabucodonosor fosse ocupado por ninguém ao longo desses 7 anos. Nós sabemos que na história antiga, ainda com um rei vivo, havia muitas conspirações. Imagine 7 anos com o trono vazio. Mas a palavra de Deus é certa e Deus cumpre o seu propósito. Ninguém se senta naquele trono e exatamente 7 anos depois, que era o período do juízo de Deus, Nabucodonosor tem devolvida a sua razão e a sua disforia de espécie, aquele senso, aquele pensamento de Nabucodonosor de imaginar-se sendo um animal e não da espécie humana. Isso termina, lhe é devolvida a razão, ele volta para o seu trono e ele volta ainda mais poderoso. Ele não perde o trono e quando volta ainda mais poderoso. Olha como Deus é misericordioso com Nabucodonosor. Então o capítulo 4 não fala tanto de Nabucodonosor quanto sobre a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso com Nabucodonosor, o homem agora ainda mais poderoso. E isso se deve a uma declaração que ele apresenta logo depois que lhe é devolvida a razão. Daniel 4,34 diz assim: mas ao fim daqueles dias, dos 7 anos, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Olha quantas coisas maravilhosas quando nós deixamos de olhar para nós mesmos e olhamos para o céu. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Aquilo que Deus estava tentando conquistar há tanto tempo, finalmente surtiu efeito e Deus foi bem sucedido. Aqui, Nabucodonosor não apenas reconhece a existência de Deus, não apenas exige respeito a esse Deus por parte dos seus súditos, mas ele pessoalmente adora, glorifica esse Deus.
coloca-o no lugar que lhe é devido, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele, Nabucodonosor, se coloca na posição de súdito. Finalmente as coisas estão no seu devido lugar. E Nabucodonosor agora pode voltar ao seu trono e dar sequência ao seu governo. Porque Deus nunca entra na nossa vida para nos destruir. Ele entra na nossa vida, nos humilha muitas vezes, nos restaura e nos recoloca na posição em que estávamos, muitas vezes em uma posição ainda mais importante, ainda de maior relevância e de influência, para a honra e glória dele. Que isso aconteça também na nossa história. Vamos orar por isso? Senhor, é verdade que muitas vezes nós falhamos e precisamos ser humilhados pelo Senhor, para que finalmente reconheçamos quem é o Senhor e quem somos nós. E obrigado, porque quando nós somos aprovados nesse teste pela Tua graça, o Senhor nos recoloca na posição em que nos encontrávamos e muitas vezes em uma posição ainda mais relevante e de maior influência. Que o Senhor possa operar poderosamente em nossa vida, ainda que seja necessário nos humilhar. Em nome de Jesus. Amém.